Dislexia. Esse será o assunto de hoje, sugerido pela Sueli Valério. E esse assunto é muito interessante e importante porque vários professores já ouviram falar sobre dislexia, porém não sabem direito o que é dislexia nem como identificar um aluno. Então, a Sueli Valério, ela conta que aconteceu isso com o filho de uma amiga dela. A criança recebia queixas da escola, a professora se queixava, dizendo que ele era preguiçoso, que não fazia nada, e isso foi gerando uma grande baixa estima na criança, até que um dia essa mãe estava numa festa de aniversário, vejam só. Quer dizer, não foi a escola que identificou. Ela estava numa festa de aniversário com o filho e estava contando isso. Estou com um problema porque a professora está falando que ele é muito preguiçoso, em casa é uma briga. Aí foi quando um amigo dela, que era professor, falou para ela: olha, eu acho que é melhor você investigar isso, porque pode ser dislexia. O que aconteceu? Ela levou o menino no médico e ele foi diagnosticado com dislexia. Então, olha só que antes de começar o tratamento com a neuropsicóloga ou com a psicopedagoga e fonoaudióloga são os profissionais, neuropsicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga, os profissionais que tratam, que acompanham a dislexia. Ele teve primeiro que se tratar da baixa estima, porque aí não adiantava nada tratar a dislexia, mas o emocional dele estava super abalado. Então vejam só, Então a Sueli fala para mim isso, Andréia, como que os professores e pais podem perceber isso na criança, E aí eu te falo, Sueli, é só através de pesquisa mesmo. E o professor precisa ter essa informação, precisa saber disso, precisa saber como que acontece a dislexia, o que é a dislexia para ajudar as crianças. Nesse vídeo eu vou tentar fazer o vídeo um pouquinho mais curto para ficar mais eficaz para todo mundo. Então eu vou tentar falar mais rapidamente e indicar para vocês sempre que estudem o assunto. Mas primeiramente a gente precisa saber o que é a dislexia. Então, a dislexia é um distúrbio genético e neurobiológico. E a dislexia não tem nada a ver com preguiça, falta de interesse, indisciplina, falta de atenção. Não tem a ver com esses comportamentos. É um distúrbio em que a criança ela tem dificuldade de associar o grafema com o fonema. Então, ela não consegue olhar a letra, o desenho da letra, a grafia da letra e associar com o som da letra. Então, essa não associação faz com que o caminho para a escrita e para a leitura seja um pouco complicado, É uma desordem no caminho para a escrita e para a leitura. Então, essa criança, lógico que se ela não consegue identificar, isso causa um certo atraso, lógico, na aprendizagem dela, falta de interesse, porque ela não consegue, não tem relação para ela, não tem sentido. Então, ela não quer ler, os livrinhos não interessam a ela, então isso causa desinteresse. Só que a gente precisa tomar cuidado também, porque hoje a educação está caminhando cada vez mais para a individualização da criança. Então, as escolas que estão, numa proposta mais humanista, em que a criança faça mais parte do processo, a criança seja quem ela é, sem a gente ter que ficar colocando a criança numa forma, acontece da criança uma ser mais distraída do que a outra. O processo de aprendizagem é muito diferente. No passado, as crianças tinham que aprender igual. Então, a questão do ensino ficava muito na memorização. Então, era praxe certos exercícios para memorizar, quer dizer, os alunos ficavam mais formatados. Hoje não, hoje a gente tem uma liberdade muito maior, isso é ótimo, de chegar até a criança. Então, os processos são muito individuais.
Então, hoje, a gente percebe que a geraçãozinha que está chegando, a geração Z, é uma geração mais dispersa, uma geração em que eles conseguem estar ligados em várias coisas ao mesmo tempo, mas é muito breve a atenção que eles têm, né? Eles têm pouca paciência, então precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu digo que o professor atual, ele precisa estar ligado, ele precisa de conhecimento. Então, eu sugiro que vocês procurem sites que falem sobre a dislexia e nada melhor do que o site da Associação Brasileira de Dislexia para orientar. Então, nesse site, eu vou falar para vocês aqui quais os sinais, alguns sinais na educação infantil que o professor pode começar a ficar esperto quando a criança apresenta grande dispersão, fraco desenvolvimento da atenção, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas e canções, fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeças e falta de interesses por livros impressos. Mas a gente tem que tomar um grande cuidado. Isso se é com frequência, se a gente percebe que a criança sempre apresenta esses sintomas. Porque às vezes um dia a criança está desperta, de repente no outro dia ela monta um quebra-cabeça bem rápido, no outro dia ela não quer montar. Isso é a variação de comportamento. Então o professor tem que ter o quê? Conhecimento e inteligência para analisar essa situação. E alguns sinais na idade escolar. Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita, pobre conhecimento de rimas, sons iguais no final das palavras, e aliteração, sons iguais no início das palavras, desatenção e dispersão, dificuldade em copiar de livros e do quadro, dificuldade na coordenação motora fina, letras, desenhos, pinturas, ou na grossa mesmo, ginástica, dança, dificuldade de se organizar corporalmente. Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalhos e perda de seus pertences. Confusão para nomear entre esquerda e direita, a lateralidade, né? Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, vocabulário pobre com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. E diante de todos esses aspectos, se o professor está percebendo que a criança está demonstrando esses sintomas, o próximo passo é diagnosticar. E esse diagnóstico, ele é feito através de consulta, primeiro consulta com os profissionais que eu já citei, competentes para fazer isso, e depois o tratamento, né? A dislexia, ela não tem cura, mas ela pode ser muito bem orientada, muito bem trabalhada. E ela varia muito, né, de criança para criança. Então, as consequências da dislexia variam muito do indivíduo, da criança, né? A gente não pode também generalizar, né? Vamos ver aqui o diagnóstico. Então, a gente percebe que, primeiro, a criança vai passar por consulta, depois avaliação multidisciplinar, atendimento social e triagem, processamento auditivo e audiometria, treinamento auditivo em cabine, exame neurológico. Então, para o diagnóstico da dislexia, é preciso todos esses passos, Sueli. Só que é fundamental que o professor esteja ligado, que o professor oriente. O que acontece também é assim, às vezes a criança, é o que eu falei, tem uma dificuldade, olha, acho que é melhor você levar numa psicóloga porque acho que é dislexia. Vai, leva no médico, é dislexia. Nunca fale isso, o professor precisa ter bom senso. Então, primeiramente, depois de bastante observação, ele contata a coordenação da escola, conversa sobre essa criança, pesquisa, tenta ver as possíveis consequências, né, as possíveis sintomas, depois chama a família e fala com a família, conversa, olha, nós estamos percebendo essa dificuldade, não deu diagnóstico. Olha, seu filho tem dislexia, porque os pais já piram, né, já ficam super nervosos. Então, olha, estamos percebendo algumas dificuldades, seria bom a gente
fazer uma avaliação, né, conduzir essa criança para uma avaliação na psicopedagoga e conversando a gente chega até, né, a concretização do diagnóstico ou não. Então, a gente percebe o quanto é importante o professor ter conhecimento. Quantas vezes em cursos de capacitação, em cursos de alfabetização, eu estava com professores que alfabetizavam há 20 anos e quando eu perguntava, gente, quem me fala um pouco sobre a dislexia? Os professores não sabem dizer. Então, é super importante, principalmente os professores na fase de alfabetização, conheçam o que é a dislexia, né? Para identificar ou não identificar, perceber e falar, não, essa criança não tem dislexia, ela tá, vamos observar mais um pouco, ela realmente está mais agitada, ela está dispersa, enfim. É isso, Sueli. Eu vou encerrando por aqui e logo nos encontraremos para o próximo assunto. Muito obrigada pela participação.